Até hoje, conversando um pouquinho antes com o meu irmão, ele lembrou, eu já nem lembrava muito, não sei se vocês, alguém aqui também de Pinheiros, talvez o Ricardo, lembro que existia uma livraria de rua chamada Capitu aqui na Rua Pinheiros, que era uma livraria pequena. É engraçado que eu mesmo nem lembrava, meu irmão que lembrou hoje, até a gente ele depois procurou na internet, achei curioso, parece que nos anos 80, quer dizer, quando a gente era pequeno, uma vez teve um ataque de... O Ricardo acho que quer falar, ele pode. Tá, então, essa livraria era da Ana Helena e da Cristina. Elas são minhas amigas no Face, eu falo com elas quase todo dia. As duas eram donas da Capitu, né? E a gente frequentava muito essa livraria Capitu. Uma livraria que durante um certo período fez muito sucesso, né? Era uma livraria muito legal. Maria Mortati também deve ter ido lá. Quer falar, Maria? Pode falar. Não, só que é da minha geração. Legal. Legal. Então, e até meu irmão falou que é óbvio, claro que a gente, quando era pequeno eu não sabia nem o que quem era Capitu, né? Que agora é óbvio. É uma questão curiosa, né? A gente fala Capitu também, parece capítulo e tal, então desde pequena, eu lembro mais, né, tinha uma escada. Eu até lembrei uma vez uma coisa curiosa que eu pensei para falar de Kafka, né? Eu lembro uma vez que tinha uma barata perto tinha uns livros no chão. Assim. Não sei porque me ocorreu uma situação esquisita que tinha uma barata perto de um livro. Mas isso é só uma coisa curiosa, que não tem nada a ver. Mas é bem pertinho, né? Tipo, eu pensei, era bem pertinho aqui de casa, a livraria, e como é importante, né? Que era um espaço, quer dizer, hoje tem a livraria da Vila e tal. E aí a leitura mesmo, acho que do Monteiro Lobato, quando criança, que acho que é a Reforma da Natureza, a Reinações de Narizinho, que eu acho que são as leituras preferidas mesmo. O seu pai está aí com você, não tá? Tá aqui, ele acho que ele até Dá falar. Deixa eu dar um oi pro nosso. Boa noite. Boa noite. Aí ele fez os nossos, é Jacob, né, Lixa? Boa noite. Outro dia ele fala sobre a tradução que ele fez do Yiddish, né, de um livro. Eu vou querer falar. Outro dia eu te mando o livro e aí, para falar, chama Os Vendedores de Cigarros da Praça Três Cruzes. Eu gostaria que vocês lessem esse livro e analisassem e comentassem. É sobre o Holocausto. Opa, faremos isso. Vamos conversar depois da reunião. Assim. Mas aí, voltando a história, no mestrado eu estudei primeiro Caetés, o projeto originalmente seria Caetés, São Bernardo, Angústia, aí depois a qualificação era muita coisa, então eu me concentrei em Caetés, e a continuação, digamos, depois de estudar São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, ficou no doutorado, e aí como eu descobri a revista Novidade, em que saiu uma vez no Estado de São Paulo, no jornal, até é curioso e é interessante que hoje eu escrevo para o Aliase. É curioso pensar como a ideia da revista saiu no texto do Elias Tomé Saliba, professor de História, publicou um texto no Estadão dizendo que existia essa revista de Maceió, de 1931, que tinha textos do Graciliano, inclusive um capítulo de Caetés. Aí eu fui atrás da revista. Depois, quando eu conheci o Tiago, depois eu soube que já existia exemplar na Biblioteca Nacional, mas na época eu fui atrás do Instituto Histórico de Alagoas. Tal. Foi bem difícil. Foi difícil conseguir. Até o Marcos Vasconcelos está aqui acompanhando, é de Alagoas. Depois eu o conheci. Depois ele me mandou ele é muito gentil, mandou várias fotos de intelectuais alagoanos, que ele também estuda a história alagoana e tal, e que entraram depois no meu livro, que saiu pela Edra depois no ano seguinte ao da defesa. Mas aí o que é curioso, a gente falou sobre a livraria, um fato curioso é que o Ricardo morava na mesma rua que eu. Tempos de uma vez a gente quando eu lancei o livro, até o Alexandre Shigehara, que é meu amigo, trabalhou com o Rogério, seu xará, irmão do Ricardo, e aí eles convidaram o Ricardo, foi ao lançamento, a Marise, né, a mãe dele, e o Rogério, foi uma alegria, né? Eu conheci a família do Graciliano, e tempos depois eu encontrei o Ricardo na Fradique e vi que ele morava. Imagina, pensar assim, o avô morou em Alagoas, foi preso na migração forçada, foi para o Rio,
Depois o filho, né, o pai do Ricardo, veio morar em São Paulo, e o neto morava na mesma rua em que eu estudei, né, estudo com gosto a obra do Graciliano. Né? É uma coincidência, né, que ele morava na mesma rua. Uhum. Mas fala para nós, Ieda, dessa pesquisa sobre a revista. Então, a questão que é o que mais me interessava são alguns artigos inéditos presentes na revista, sobretudo um chamado Lampião, que é a revista de 1931. Então, por exemplo, o Aurélio Buarque, o Santa Rosa, que depois se tornou o ilustrador da José Olímpio, da obra do Graciliano e de vários escritores, contribuíram na revista. Mas esse texto Lampião, é engraçado, eu selecionei uns trechinhos para mostrar, mas o Lampião fica para outro dia. Que tem vários trechos em que já dá para perceber como, de 31, portanto, anterior à prisão do Graciliano, é evidente que já era, quer dizer, a revista e os textos do Graciliano trazem a matéria histórica a que depois o Graciliano deu forma literária nos romances. Então, por exemplo, uma questão que me chamou muito a atenção é que nesse texto Lampião, e até em outros depois de 33 também, ele já tem a frase apanhar do governo não é desfeita, que depois aparece em Vidas Secas, né? Que é uma questão chave no sentido da resignação do Fabiano. Não é? Apanhar do governo não é desfeita, é uma frase que já aparecia nesse texto em que ele fala que o que levava os sertanejos ao cangaço era a necessidade de viver. Né? Então, nesses textos, o Graciliano procura entender o sentido do cangaço e da violência, como a miséria levava esses sertanejos para o cangaço. E depois, em Vidas Secas, em 38, posterior, quer dizer, escrito em 37, publicado em 38, o que eu procurei analisar, e aí me foi muito interessante, um filósofo, Levinas, né? Um filósofo francês, que tem um sentido de ética do rosto, que me foi muito iluminador, que aí analisando toda a cena, quer dizer, tem primeiro a prisão do Fabiano, né, a cena em que ele é o capítulo Cadeia, da discussão com o soldado amarelo, e ele vai preso, e é o momento em que ele começa a sentir a injustiça, né, aquela ideia de que apanhar do governo não é desfeito, ele começa, né, daí tem toda a construção de como ele se sente indignado com o fato de ser preso injustamente. E um ano depois, que aí já é no capítulo Soldado Amarelo, quando o Fabiano reencontra o mesmo soldado que o havia prendido, a primeira ideia seria, por instinto, ele quase, até por defesa, ia matá-lo. Mas depois ele recua de matar aquela fraqueza fardada que andava na feira e batia e humilhava os pobres. Né? Então, como eu falei, esse sentido que eu li no Levinas, da ética do rosto, que eu acho interessante, quer dizer, na análise no meu livro, tem esse o sentido da ética do rosto é de que diante do olho do outro, do rosto do outro, o rosto do outro impede de matar. Né? É uma ideia democrática e muito bonita, que na cena tem justo esse embate de um olhar o rosto do outro. Né? Então, diante dos olhos, diante da presença do soldado, Fabiano pensa na família e recua de matar. Né? Embora, quer dizer, antes tem toda a cena em que ele sonha em ser um cangaceiro justamente para se vingar, mas depois ele pensa que tem a família, tem a Vitória, os filhos e a baleia, tem a família, então ele não mata o soldado. E aí tem a frase, guardava a sua força, né? A frase eu não selecionei, mas... E aí, quer dizer, aí retomando a questão da minha trajetória, assim, não te deixo fazer pergunta, vou emendando. Mas, retomando a questão, eu já tinha analisado essas questões no livro da minha tese, e aí vem não sei se a Beth está ouvindo, que é do IEB, que depois eu conheci o Tiago no IEB, que ele também é estudioso de Graciliano, e quando eu vi que ele também estava com o material do Graciliano, eu me apresentei e tal, fui ver o que você estuda, e aí quando ele perguntou o meu nome, eu falei, Ieda, você é a Ieda do livro? Né? Quer dizer, ele já conhecia o meu livro, então é uma alegria pensar, e aí a gente se tornou amigos, e depois ele estava fazendo garranchos, eu ajudei até a fazer a revisão, e depois ele me convidou para a gente organizar o Cangaços e Conversas. Né? Aí no Cangaço a gente reuniu aquela entrevista que é fictícia
e que certamente o Graciliano ambos fizeram, que é uma entrevista que saiu na Novidade, né, com o Lampião, né, uma entrevista ficcional com o Lampião. E outro Fala um texto pouco inédito disso. também. Fala um pouco dessa entrevista. Essa entrevista tem um sentido forte de crítica até ao jornalismo, né? Que tem um sentido do espiritismo, como se fosse que é uma entrevista imaginária, até por causa do medo do bandido, e tem muito sentido da própria revista. A revista tem várias notas. Quem eu fazia a revista era Valdemar Cavalcante, que era um crítico, e Alberto Passos Guimarães. E eles se alternavam como autores dos editoriais da revista. Então, na revista tem várias notas sobre a questão do Lampião, e também tem muitos textos sobre uma indústria de santas milagreiras, né, que é uma questão também interessante. E a questão da Revolução de 30, e da miséria, e do analfabetismo, e tem muita expressão, a política personalista, que é uma imagem também forte, e infelizmente até hoje. Uhum. Então... Você e não aí, trouxe quer dizer, eu conheci o Thiago e ele depois me fala. Você não trouxe algumas coisas para a gente ver do livro, dessa primeira parte que você está falando? Quer dizer, eu trouxe a capa, dos livros. Ah, tá. Aqui é a capa do meu livro, Graciliano Ramos e a Novidade, O Astrônomo do Inferno e os Meninos Impossíveis, né? Até explicando a imagem dos astrônomos, eu vou falar daqui a pouquinho, quer dizer, eu gosto de falar de um capítulo de infância, que eu sempre, já leitura, eu sempre recomendo, que é os astrônomos. Então, essa imagem, o subtítulo, O Astrônomo do Inferno e os Meninos Impossíveis, é a ideia de que o Graciliano seria uma imagem para o Graciliano, como um astrônomo do inferno. Eu vou explicar melhor. E os Meninos Impossíveis é que esses moços da revista Novidade, como Valdemar Cavalcante, tinha outro que é pouco conhecido, um poeta chamado Aloysio Branco, né? Até o Marcos, que está ouvindo, gosta e tem material sobre o Aloysio Branco, e o Valdemar Cavalcante. Eles eram chamados, e o Aurélio Buarque, que o Marcos também estudou, eram chamados de Meninos Impossíveis por causa de um poema do Jorge de Lima, que também é alagoano, chamado O Mundo do Menino Impossível, que é um poema interessante, até tem uma organização da obra do Jorge de Lima feita pelo Carpo, e, quer dizer, melhor não me perder muito, mas esse poema O Mundo do Menino Impossível é a ideia de o poema traz um menino que destrói os brinquedos antigos e ele quer brincar com os brinquedos do cotidiano. Tá? Então, a caixa de papelão, o sabugo de milho, e até a gente vai pegar aí eu tenho que abrir, mas a epígrafe até que a gente escolheu para o Cangaços, que é aqui está a capa do Cangaços, é um trechinho do poema. Né? Então, mas nesse poema tem esse sentido do brinquedo feito do objeto do cotidiano, e ao mesmo tempo há uma interpretação também válida, que é os poetas os poetas modernos que deixam de lado a poesia parnasiana, que seria artificial, assim como o menino deixa de lado o soldadinho de chumbo e os brinquedos estrangeiros para brincar com objetos do cotidiano, assim como um poeta moderno vai usar elementos do cotidiano e de crítica social. Né? Então, aqui é a capa do Cangaços, né, que eu organizei com o Thiago. Depois o Conversas, que são entrevistas do Graciliano, os dois vistos pela Record. Né? Saíram em 2014. O Cangaços... E aí depois... Só perguntar, Ieda. O Cangaços, ele é uma compilação de textos da revista também? Então, tem textos da revista. Eu podia abrir aqui. Tem textos da revista, como o Lampião, mesmo esse de 31. Aí uma particularidade do Cangaços que é interessante, justamente no processo do trabalho do doutorado e posterior, é que vários textos sobre o Cangaço do Graciliano que saíram em 38, em 40, entre 1938 é o ano em que o Lampião foi morto. Então, no Vivências das Alagoas, vários desses textos, alguns não tem data, e vários são de 38. Então, o Lampião não aparecia a data, mas parecia que seria da mesma época. E aí, descobrindo a revista, foi possível perceber que esse texto é anterior. Né? E nesse texto do Lampião também tem um trecho
que já é a origem do Paulo Honório, né, de São Bernardo, que é o homem que trabalhava ganhando os tostões no eito e depois se torna um proprietário explorador dos trabalhadores, como ele mesmo tinha sido. Então tem um sentido também já da origem de angústia também, que no fundo seria uma questão fundamental do cangaço, que é a perplexidade do intelectual diante do mundo de violência, né? Digamos, e a vontade daí, que até num texto eu chamo o Graciliano de lampião de palavras, né? Como por meio das palavras seria possível lutar contra as injustiças, né? Quer dizer, o que o lampião faz com violência, o intelectual se sente culpado diante das iniquidades. Então, aí o Cangaços, depois o Conversas, que são entrevistas. E aí, quer dizer, o Conversas também teve uma particularidade, que foi uma exposição organizada pela Selma Caetano, que foi no MIS. Até o lançamento do Conversas foi no MIS junto com essa exposição. E aí, um pouco acho, depois disso, o Hélio, meu amigo, que é professor de literatura brasileira, um pouco depois a gente resolveu fazer o livro sobre o Machado. Também teve uma exposição depois na BBM, na Biblioteca Brasileira Mindlin, com as primeiras edições do Machado, que também tem um livro que está para sair, que tem as imagens desse material da biblioteca, das primeiras edições do Machado de Assis. Mas, então, e aí vem a ideia, quer dizer, tem um texto do Graciliano, até esse eu quero, talvez, se der tempo, ler algum trechinho, chamado Os Amigos de Machado de Assis, que entrou agora no segundo volume do livro do Machado. Mas uma das ideias centrais, quer dizer, eu falei sobre os astrônomos, é que eu entendo que o que é aqui a capa, né, vou mostrar, o primeiro volume tem 2 capas, né, essa do escritor por escritor e essa. Ah, que legal. E agora essa foto tem a Alzira Vargas, né? Até a dona Luísa, né, tia do Ricardo, logo que pegou a capa do livro e viu, né, que tem a filha do Vargas. Acho que é aqui. Não sei se o que eu indico aparece aí, eu acho que sim. Sim, aparece. Ah, tá. E agora o segundo volume, né, já tem para venda, infelizmente, por causa dessa situação, a gente ainda não sabe sobre o lançamento, né? É aqui o segundo volume, que tem texto também do Graciliano e também do Ricardo Campos. Quer dizer, de vários autores, eu tenho mais para baixo o índice. Aqui eu marquei umas coisas, mas eu acho que eu vou mais para frente. O que eu ia falar sobre os astrônomos é que eu não sei se eu vou falando ou você quer perguntar. Não, pode falar. Pode falar. Uma das bases que eu acho interessante é pensar sempre como o sentido de hermenêutica do Graciliano tem em infância, eu tenho que diminuir um pouquinho, assim já, para no sentido de esse capítulo dos astrônomos é de quando o menino Graciliano, aos 9 anos era analfabeto. Então é o modo como ele, como eu até falei da experiência pessoal, da importância do adulto lendo junto, o pai do menino resolveu chamá-lo para ler. Então, aos 9 anos, ele era quase analfabeto e era tratado como bruto em demasia. Então, é uma experiência de que o pai o acompanha para ler. Então, acho que eu vou ler uns trechinhos aí. Lê e comenta. Né? Lê e comenta para a gente. Então, vamos lá. Eu vou lendo, pulando um pouquinho para não ficar demorado. Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos motalinos. Nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos. Andavam limpos, iam alto. Frequentavam a escola decente e possuíam máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. Aqui uma observação que é interessante é essa ideia de falava pouco, né? Que depois, até no Conversas, a gente escreveu um pouco sobre isso, como a literatura fez o menino, e infância, o leitor acompanha isso, como a literatura fez com que ele se tornasse falante, né? Até lendo José de Alencar. Tá? Mas aí, quer dizer, depois ele fala sobre a escola. O lugar de estudo era isso. Os alunos se mobilizavam nos bancos, 5 horas de suplício, uma crucificação.
Aqui é uma imagem terrível. Certo dia vi moscas na cara de um, roendo o canto do olho, entrando no olho. E o olho sem se mexer, como se o menino estivesse morto. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas, não deixei que as moscas me comessem. Assim, aos 9 anos, ainda não sabia ler. Aí que vem a virada, não. Ora, uma noite depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade, meu velho nunca se dirigia a mim. Aqui, né, eu gosto de fazer a observação, é interessante como a gente sempre fala, a concisão do Graciliano. A novidade, 2 pontos. Meu velho nunca... O modo como é a frase, como a construção é forte e é bonita. Né? E eu, engolindo o café, beijava-lhe a mão, porque isso era prático, mergulhava na rede e adormecia. Espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala de jantar. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume. Obedeci engolindo, com a vaga esperança de que uma visita me interrompesse. Ninguém nos visitou naquela noite extraordinária. Então, vamos ver a noite extraordinária. Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei, mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas e repisando linhas, alcancei o fim da página sem ouvir gritos. Parei, surpreendido, virei a folha, continuei a arrastar-me na gemedeira como um carro em estrada cheia de buracos. Com certeza, o negociante ia receber alguma dívida perdida. No meio do capítulo, pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Aqui é interessante que o negociante era o pai, né, do menino, e essa observação do fator econômico que é sempre forte no Graciliano, perceber que o negociante recebeu alguma dívida, então ele estaria de bom humor, por isso que ele chamou o menino e acompanhou a leitura. E aí, conversar. Né? Explicou-me que se tratava de uma história, um romance, exigiu a atenção e resumiu a parte já lida. Um casal com filhos andava numa floresta em noite de inverno, perseguido por lobos, cachorros selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegavam à cabana de um lenhador. Era ou não era? Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Animei-me a parolar. Aqui ele já começou a falar, né? Para falar. Antes ele falou que era calado, como à medida que o pai vai lendo com ele, ele se anima a falar. Sim, realmente havia alguma coisa no livro, mas era difícil conhecer tudo. Alinhavei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa, aventurando-me às vezes a inquirir. E aqui que vem, e uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se e ressurgia vacilante nas trevas do meu espírito. Então, como a leitura e a compreensão faz uma luzinha surgir. Recolhi-me preocupada. Era uma história de O Menino da Mata com o Piloto, né? Um livro que ele estava lendo, depois na sequência de infância tem um capítulo que é sobre isso. Aí ele fala, recolhi-me preocupado, os fugitivos, os lobos e o lenhador agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. Aí a ideia de como a literatura vai prendendo, né, a pessoa. Dormiu e acordou com eles. As horas voaram, alheio à escola, aos brinquedos de minhas irmãs, a tagarelice dos moleques. Vivi com essas criaturas de sonho incompletas e misteriosas. À noite, meu pai me pediu novamente o volume e a cena da véspera se reproduziu. Leitura emperrada, mal entendidos, explicações. Na terceira noite, fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto carrancudo. E aqui que vem a decepção, vejam lá como é bem escrito, né? O Ricardo está até prestando atenção no que o Álvaro escreveu. Né? É bonitinho ver o Ricardo vendo. Né? Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar. Então vejam só como, né, como é forte, né? Nunca experimentou decepção tão grande. A maravilha se quebrasse, e aí ele fala a sensação de perda e ruína, de que as horas de encanto eram boas demais para mim. Findas, porém, as manifestações secretas de mágoa, refleti, achei que o mal tinha remédio e expliquei o negócio a Emília, minha excelente prima. Aqui é bonito que a prima
ele fala, né, aqui eu vou pular um pouquinho, que a única vez em que ela ficou brava com ele foi quando só se zangou comigo uma vez no dia em que tuberculosa me viu beber água no copo dela, um anjo. Então ele recorreu à prima e explicou o problema que ele queria ler e não conseguia ler. Então eu vou pular um pouquinho, aí diz assim: Emília respondeu com uma pergunta que me espantou. Por que não me arriscava a tentar a leitura sozinho? Longamente lhe expus a minha fraqueza mental, a impossibilidade de compreender as palavras difíceis, sobretudo na ordem terrível em que se juntavam. Se eu fosse como os outros, bem, mas era bruto em demasia. Todos me achavam bruto em demasia. Aí a questão terrível do estereótipo, né, do estigma que se coloca às vezes na uma criança de dizer que é bruto. Então ele mesmo dizia, era bruto em demasia. Emília combateu a minha convicção. Falou-me dos astrônomos, indivíduos que liam no céu, percebiam tudo quanto há no céu. Não no céu onde moram Deus, Nosso Senhor e a Virgem Maria. Esse ninguém tinha visto. Mas o outro, o que fica por baixo, o do sol, da lua e das estrelas. Os astrônomos conheciam perfeitamente. Ora, se eles enxergavam coisas tão distantes, por que não conseguiria eu adivinhar a página aberta diante dos meus olhos? Não distinguia as letras, não sabia reuni-las e formar palavras? Matutei na lembrança de Emília. Eu, os astrônomos, que doidice. Ler as coisas do céu, quem havia de supor? E tomei coragem, fui esconder-me no quintal com os lobos, o homem, a mulher, os pequenos, a tempestade na floresta, a cabana do lenhador. Reli as folhas já percorridas e as partes que se esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. Personagens diminutas cresciam, vagarosamente me penetravam a inteligência espessa. Vagarosamente. Então aqui é o... É incrível, né? Porque ele é como se ele descrevesse o passo a passo da apreensão da leitura, né? É isso. Então, logo no começo, aquela ideia da luzinha surgindo, e aqui vagarosamente, né? Até o advérbio, né? Uma frase nominal, né? Aqui ele fala, vagarosamente me penetrava a inteligência, vagarosamente. E, sobretudo, essa ideia de relia as folhas percorridas e as partes que se esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. Que é a ideia que eu gosto de falar. Mas o título do livro é O Astrônomo do Inferno, não é? Então, quer dizer, o do inferno é a ideia justamente de que o capítulo mostra como a partir daquilo que a gente conhece, o que a gente conhece joga a luz para compreender o que a gente não conhece. Então, isso se pode pensar, digamos, até em termos linguísticos, da própria aprendizado das palavras, né? A partir das letras que a gente conhece, como ele fala, juntando, não distinguir as letras, não saber reuni-las e formar palavras. Cada letra tem a sua singularidade, então a partir de cada letra se formam as palavras e vai compreendendo. E a partir do que você sabe, você compreende o que não sabe. Inferno. Calma. E a partir compreendendo as letras, as palavras, e também eu acho interessante pensar nas pessoas, que sempre tem algo que a gente não apreende, e a partir do que a gente conhece, a gente consegue compreender melhor o outro. Também, quer dizer, a mesma ideia de singularidade das letras, das palavras e das pessoas. E aí, quer dizer, a ideia do astrônomo do inferno, que é aquele que consegue ver alguma estrela e alguma luzinha mesmo no inferno, né? No inferno em que vivemos. Eu achei que tivesse a ver com o capítulo em que o menino... Também. Né? Do Vidas Secas, qual é o menino? É o menino mais... Também, mas o inferno seria a realidade. Mas o inferno, meu pai não, o inferno é a realidade, mas no capítulo inferno também, quer dizer, tem a questão de aprender a palavra inferno, claro, vivendo numa situação de inferno e sem saber o sentido de material, né? Que ele quer entender a palavra inferno. Não, não acabou, não. Não, tem o parágrafo final. Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias tristes em que há homens perseguidos, mulheres e crianças abandonadas, escuridão e animais ferozes. Então, daí mesmo a ideia do astrônomo do inferno, né? O que vê alguma luzinha e procura compreender esse mundo de histórias tristes de crianças abandonadas. Então, daí essa ideia do astrônomo do inferno. E aí, pensando...
como eu escrevi da hermenêutica de Graciliano, uma poética de compreensão das letras, das palavras das pessoas, já dá para fazer um pouco... e aqui eu selecionei uma frase que eu também acho do primeiro capítulo de infância, chamado Nuvens, e diz assim: inculcaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isto me perturbou. Que é para mim, uma ideia-chave do Graciliano, que é, quando criança, ele achou que todo objeto esférico seria pitomba, né? Está aí escrito. E depois ele descobre as laranjas, né? Então, cada fruta tem a sua forma, o seu sabor, e a ideia de sabor e o saber, né? Então, a ideia, a generalização era um erro, que é uma frase fundamental do Graciliano, no sentido de não generalizar e compreender a singularidade, respeitar as singularidades. E aí que eu falei que eu faria uma ponte com o trabalho sobre o Machado, que até no título é Escritor por Escritor, que é a ideia de compreender, ao mesmo tempo, como cada escritor viu o Bruxa do Cosme Velho, né, o grande escritor que é o Machado, e, ao mesmo tempo, cada ensaio de cada escritor sobre o Machado também seria uma forma de possibilitar que os leitores, conhecendo cada escritor como leitor, também busquem conhecer melhor cada um desses escritores, né? Então, até no sentido que o Machado seria um espelho, né, em que os escritores todos, ao mesmo tempo, se identificam e, ao mesmo tempo, têm diferenças em relação ao Machado na constituição da própria escrita e formação como escritores, né? Então, essa ideia de espelho, né, que é forte no próprio Machado, mas essa ideia da identificação, que é o próprio sentido de crítica, né, que tem algo de identificação e de diferença na constituição da identidade de cada um. Então, e aí, pensando no texto do Graciliano sobre o Machado, aqui eu deixei umas coisas sobre o Quincas Borba, mas ou depois eu falo, acho que é mais fácil eu localizar. Né? É Os Amigos de Machado de Assis, que é o texto do Graciliano sobre... agora não sei se... Por aqui vai mais rápido. Aqui está o sumário do volume 2. Volume 2? É o 2. Aqui eu acho que isso daqui eu fiz assim, risquinho. É o sumário do volume 2, aí fica até um convite para o pessoal. Estou olhando aqui. Para o pessoal depois comprar o livro, né, do volume 2, a propaganda. É a alma do negócio. Se bem que a nossa alma não é... Aí são as duas almas machadianas. A alma é a literatura, né? Mas, então, começa com o Oswald de Andrade, o segundo texto do Graciliano. O primeiro volume vai de 1908, em seguida a morte do Machado, até 1939, que é o centenário do nascimento. E o segundo volume é de... Deixa eu só fazer uma pergunta simples, Ieda. Teve, além do critério temporal, teve algum critério ou vocês simplesmente foram... como é que foi feita a pesquisa em si? Tem a ver com a pesquisa. Né? É que eu já vou falando como se todo mundo soubesse. Eu fiz uma parte da pesquisa na Biblioteca Brasiliana Mindley, e lá eles têm 3 volumes. Na verdade, a gente nem sabe quem organizou, mas é um material interessante e curioso. São 3 volumões com recortes de jornal, mas o problema desse livro é que não tem as referências indicadas, quer dizer, tem o nome do autor, em geral a data, mas não, em geral não tem em que jornal saíram os textos. Então, isso pedia uma pesquisa a mais, e existe um livro que é formidável, do Galante de Souza, que é Fontes para o Estudo de Machado de Assis, que lista vários autores e textos desses autores, e também a Hemeroteca Digital, que também é uma fonte ótima de pesquisa, mas, paralelamente, o Hélio fez uma pesquisa no Rio de Janeiro, na Fundação Casa de Rui Barbosa, que tem os cadernos do Plínio Doyle, que são mais de 20, são 30 cadernos, com muito material de recorte sobre Machado de Assis. Então, é um material muito vasto. Tanto que, aqui eu acho que para baixo, além do índice, sempre depois de cada texto, né, a edição é caprichada, feita pela imprensa oficial. Sempre a gente fez uma biografia dos autores, uma sucinta e com
as obras, né, principais dos autores. Em geral, às vezes tem uma caricatura feita pelo J. Bosco, né, que é muito também interessante, né, as caricaturas são interessantes, e aí a indicação do periódico, né, o texto Graciano na Revista do Brasil, de 39, e sempre depois de cada texto, a gente indicou a fonte da edição e uma lista de outros textos do autor a respeito do Machado. Então, é uma maneira de indicar para outros leitores e para pesquisadores, quer dizer, um material muito vasto, né, para as pessoas conhecerem outros artigos, e como eu falei, pode ser uma fonte de conhecer melhor cada um desses autores, né? Ver a leitura em relação ao Machado, mas não só, né? Ser um incentivo para se conhecer. Até uma frase, uma leitura do professor Bosa, que eu acho interessante, que é uma sugestão baseada no Croce. Eu lembro que ele falava, às vezes, em aula, isso também tem em textos, de que o ideal seria uma história literária monográfica, não é? Porque, em geral, os compêndios, claro que é um estudo vasto, não é? Em geral, claro que nas histórias literárias há algo da questão do contexto histórico, e há sempre a frase do Graciano, alguma generalização, né? Quando a gente estuda a literatura, tem algumas generalizações, até por uma sistematização de estudo, mas o ideal seria um estudo monográfico para se conhecer a singularidade de cada escritor. Então, digamos que nesse livro tem assim, um pouco esse sentido de buscar a leitura de vários escritores sobre Machado como incentivo para que se conheçam esses escritores, né? Então, você pode ler na biografia e resolver ler livros e pensar por que o tal escritor viu assim o Machado, né? Em que o Machado foi importante, mas para pensar em ler cada escritor, né? Ô Ieda, deixa eu... você vai falar ainda do texto do Graciliano, não vai, a respeito do Machado? Eu acho que sim. Pode ser, ou você acha? Não, pode, claro. É que depois eu ainda queria fazer aquela perguntinha que eu te falei. Tá. sobre Bose e Schwartz, você como pesquisadora de Machado. Mas vamos lá, fala um pouquinho, depois eu faço a pergunta. Deixa eu ler o trechinho principal. E uma das ideias também do livro sobre Machado era buscar algumas imagens que os escritores, né, a singularidade da leitura dos escritores também é do modo como eles criam imagens para falar do Machado. Então, por exemplo, uma imagem recorrente é o sorriso do Machado, né? Que é até a ideia que é uma ideia forte no momento atual, né? A galhofa e a melancolia, né? Que estamos num momento de melancolia. Mas o Graciliano usa uma expressão, o sorriso franzido do Machado. Espera que eu quero achar. E aí até eu gosto das etimologias, até por influência aqui do senhor ao meu lado. Então, a imagem do Machado, do Graciliano para o Machado, o sorriso franzido, é interessante que o Graciliano usava até às vezes para falar da mãe dele essa ideia de sorriso franzido. E franzido, né, de franzir, vem de frango, do verbo que seria quebrar, que é a mesma origem de naufrágio, de fratura, em latim. Então, o sorriso franzido seria esse sorriso quebrado, que é uma imagem forte de pensar que é um sorriso que sempre tem junto à melancolia. Mas, deixa eu achar o trechinho. Mas a ideia fundamental do texto do Graciliano, o título é Os Amigos de Machado de Assis, em que ele critica justamente que vários escritores, ou críticos, se dissessem amigos de Machado de uma maneira generalizada, né? Daí a generalização é um erro, sem ter lido a obra. Então, no texto, ele até brinca que aí a Garcia e a Capitu se fundiriam, né? Mas é mais fácil eu ler um trechinho. 30 anos depois de morto, Machado de Assis cresceu imensamente e ganhou amigos em quantidade, os que lhe estudam a obra excelente, os que o tomam por modelo, os que se limitam a colecionar volumes. A sua glória póstuma está para a glória que teve em vida, como edição abundante, cara em prestações, está para as tiragens miúdas e pingadas que Garnier nos dava. Nas homenagens que hoje tributam a Machado de Assis, há com certeza, junto à admiração dos que o leram cuidadosamente, muito de respeito supersticioso, respeito devido às coisas ignoradas. Aqui é interessante, que é uma ideia que tem esse sentido de político, não é?
Uhum. Chamar alguém de mito sem conhecer, né? Como a ignorância faz com que se chame, né? Tem sentido de gênero. Claro que eu estou brincando aqui, o mito é o Machado, mas também tem sentido de chamar de mito sem conhecer. Mas é importante o modo como a leitura crítica do Graciliano. Né? Visto à distância, desumanizado, o velho mestre se torna um símbolo, uma espécie de mito nacional, com estátuas e placas nas ruas, citado à torto e à direito, passará definitivamente à categoria dos santos e dos heróis. Os seus amigos modernos formarão dentro em pouco não apenas grupos desses que surgem para desenterrar alguma figura histórica, espanar-lhe o arquivo, mexer em papéis inéditos, mas uma considerável multidão desatenta e apressada que ataca ou elogia de acordo com as opiniões variáveis dos jornais. Ó, aqui que vem o que eu falei. E aí a Garcia e Capitu fundir-se-ão, é possível até que deixem de existir. Para que Machado de Assis seja realmente digno de bronze e mármore, é preciso talvez que a Garcia e Capitu desapareçam, que nos privemos da tarefa de examinar as duas mulheres, concluir que uma delas é magnífica e outra não. Essas comparações não convêm à massa, que o Graciliano fala, ele observa como Machado nunca seria um artista popular. Concluir com... isso eu já li. Que encolhe os ombros. Que encolhe os ombros, boceja ou aplaude, mas livra-se do trabalho de inquirir por que aplaude, boceja ou encolhe os ombros. Bom, Machado de Assis não será nunca um artista popular. No interior do país, nas mais afastadas povoações, senhoras idosas tremem, umedecem os óculos, gaguejando as histórias do moço loiro e da escrava Isaura, emprestam às netas brochuras do romantismo conservadas miraculosamente. Alencar circula e deve-se a ele haver por ali tanto Iracema, tanto Moacir. Não é razoável, porém, esperarmos que o leitor comum, que se agita com excessos literários de meados do século XIX, entenda e sinta Machado de Assis. Homem frio, aqui o Graciliano é terrível, veja como é bem escrito. Né? Olha, ele fala, homem frio, medido, explorador de consciências. Em geral, não gostamos de que nos explorem a consciência. E ainda quando sabemos que a exploração é bem feita, necessitamos algum esforço para nos habituarmos a ela. O prazer que a causa secreta e trio em lá menor despertam no senhor Augusto Meyer, na senhora Lúcia Miguel Pereira e no senhor Peregrino Júnior é diferente do entusiasmo que uma novela de aventuras produz no espírito simples de uma criatura normal. Aí ele brinca, sem querer, dei a entender que o senhor Peregrino Júnior, a senhora Lúcia Miguel Pereira e o senhor Augusto Meyer não são anormais. Disparate que não me arrisco a sustentar. Aí ele fala, tá, ele brinca, né? Talvez por isso tenha falado em trio em lá menor, ocorreram esses três nomes. Mas depois, vou pular um pouquinho, que uma frase que eu quero falar vem para baixo. Esses amigos abundantes são os mais sinceros, não vacilam nem discutem, cometam a imprudência de aludir perto de um deles a raça ou a doença de Machado de Assis, e o crente se indignará como se ouvisse heresias. O escritor excelente em pois, mais que admiração, começa a inspirar veneração, é quase objeto de culto. Isso não poderia acontecer a um Macedo, a um Bernardo Guimarães, a um novelista com quem o leitor ordinário se familiariza depressa. O velho mestre do conto brasileiro não admite intimidades. É correto demais, vê longe e aqui que está. E tem um sorriso franzido. Não buscou a popularidade, o público está disposto a transformá-la em ídolo. Assim, dificilmente aceitaremos as razões. Aqui tem uma questão de uma escola, né? Mas aí no fim, eu quero ler a frase final para não me estender. Ó. Em casos semelhantes, Machado de Assis deixa de ser um estilista notável e um analista sutil. Quer dizer, é óbvio que o Graciliano considerava Machado um estilista notável e analista sutil. Mas aí a crítica é essa ideia da generalização da estátua sem que se conhecesse a obra. Né? A crítica do Graciliano é essa. Né? Se fala, o Machado de Assis só que sem conhecer. Aí a frase final é muito interessante também para pensando na realidade atual. Né? Deixa de ser um estilista notável e um analista sutil. Muda-se em abstração, é sinônimo de gênio. Os seus retratos, os seus livros, reimpressos com estardalhaço, placas, etc., são representações materiais que o povo necessita para fixar bem a ideia de grandeza, exatamente como necessita imagens para assegurar as noções de justiça, bondade, santidade e outras coisas caídas em desuso. Esse final é muito bom. O Ieda, antes de eu abrir para as perguntas, então, das pessoas que estão presentes,
Então eu queria te perguntar disso, porque eu acho que aquele debate, que é um debate que já dura bastante tempo, tô te perguntando isso como alguém que estuda Machado de Assis na academia, né? E com Hélio de Seixas Guimarães, que é um grande especialista em Machado. Esse debate entre o Roberto Schwartz, que começou lá na publicação do Ao Vencedor as Batatas, se eu estou certo, é 1977, o ano de publicação do Ao Vencedor as Batatas, que tem o famoso primeiro capítulo das ideias fora do lugar. E o ponto de vista do Alfredo Bozzi, que, se não me engano, o primeiro livro em que ele começa a discutir com as ideias fora do lugar é o Dialética da Colonização, que também, se não me engano, é publicado em 92. Eu tenho para mim que esse é um debate dos mais férteis da crítica literária brasileira recentemente. Queria saber se você é mais Bozzi, se você é mais Schwartz, se você usa os dois, o que você pensa? Na verdade, eu diria assim, que talvez seja mais Bozzi, quer dizer, também fui no doutorado, fiz orientada pelo Alcides Vilaça, que foi orientando do Bozzi, até bonitinho na minha defesa, o Bozzi me chama de neta acadêmica, né? Porque o Alcides seria o filho e eu seria a neta. Mas, bem que no mestrado eu fiz com a Ivone na teoria literária e ela se tornou bem, até durante o período, ela se tornou bem schwartziana. Né? Uhum. Mas eu diria que eu gosto da leitura dos dois, mas acho interessante pensar, e até às vezes quando eu participo de banca em geral, eu tenho falado isso, como a leitura do Bozzi no Brás Cubas em 3 versões, né? Um livro sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem até como base um livro anterior do Bozzi chamado... esqueci o nome dele. Reflexões sobre a arte. Isso. Reflexões sobre a arte. Eu estou olhando aqui, mas tá bom, que o livro está aqui em frente. Mas, não, porque tem um sentido que eu gosto, como eu falei que eu gosto de falar nas bancas, é o modo como o Bozzi, quer dizer, até se pensar o Antônio Cândido também no sentido de escritor, obra e público, como um tripé, né? O Bozzi tem um sentido, no Brás Cubas em 3 versões, ele procura mostrar como as 3 versões do Brás Cubas seriam 3 dimensões da arte. Uma seria uma dimensão... não sei se eu devia fechar isso. Mas depois eu queria mostrar outra coisa. Uma das questões seria a obra de arte como representação social, seria como a representação das relações sociais aparece na obra. Então, quando eu falei do Fabiano, na questão do Machado, como, por exemplo, o Brás Cubas tem o sentido da representação, a volubilidade do narrador, quer dizer, o Bozzi analisa a forma, no sentido de como a volubilidade do narrador representante das classes dominantes está na forma dessa volubilidade, representa o tipo do dominante. Né? Então, é um modo de ler pela representação das relações sociais. Ao mesmo tempo, o Bozzi também enfatiza um sentido da obra como expressão subjetiva, que seria o objeto de uma análise psicológica da psicanálise. E o terceiro, digamos, do tripé das 3 versões, seria a forma. Então, por exemplo, ele estuda a forma xandiana do Tristan Shandy no Brás Cubas, ou a intertextualidade. Então, seria uma análise mais formal. E aí o Bozzi, por exemplo, nesse livro, ele mostra como um sentido de hermenêutica seria perceber a partir dos detalhes, fazer o círculo hermenêutico e como cada uma dessas dimensões pede dialeticamente a outra. Então, se você faz uma leitura, por exemplo, do que eu falei, das contradições sociais a partir da forma, na narrativa do Brás Cubas, como Brás Cubas representante dos dominantes, ao mesmo tempo isso pede, por exemplo, no capítulo sobre a Eugênia, isso faz com que você possa ter um sentido de compaixão. Então, isso pode levar a uma leitura também das questões que estão... Na verdade, a obra de arte amarra tudo isso. Né? Como críticos, a gente vai dissociando, mas ao mesmo tempo para reunir na análise. Então, como dialeticamente, se você faz uma análise social, pede uma leitura também da questão da subjetividade ou da questão da forma. E, quer dizer, a 4ª dimensão, até uma vez numa palestra, o Bozzi falou que a 4ª dimensão seria da transitividade com o leitor,
que é essa a base dessa leitura da recepção crítica que o Hélio trabalha e que a gente também fez no livro. Então, eu diria assim, eu acho as leituras do Schwartz são muito boas, porque esse sentido de análise da representação social também é interessante, digamos, da arte como um conhecimento da sociedade para compreensão ou uma consciência crítica. Então, é fundamental, né? Ao mesmo tempo, você pode dizer assim, mas e a questão da compaixão também presente na obra? Né? Então, alguém vai dizer assim, mesmo em relação à leitura sobre o Dom Casmurro. Então, sempre tem alguém que diz, mas ao mesmo tempo tem a subjetividade do Bentinho também, como, ou por exemplo, pensando no Paulo Honório, né? Como a questão do amor ou o sofrimento pela morte da Madalena, ou você vai ler só como a questão do proprietário? E é claro que a obra funde todas as questões. Claro, então, digamos que talvez a leitura do Bose tenha uma abertura maior, mas também acho, né, as duas são importantes, né? Acho besteira falar, prefiro um, né? Mas também vai dizer, aí tem uma questão que eu acho também interessante até das palavras, como eu falei, é pensar no sentido da palavra pessoa, né? Que etimologicamente seria persona, que é por onde soa. Então, e ao mesmo tempo, persona é máscara. Então, eu acho interessante para pensar no Machado, mas não só como né, a questão da máscara e a fenda, que eu tive até de um ensaio do Bose. Como às vezes você vai dizer, o Bose se preocupa em ver o enigma do Machado, então a parte do que seria inefável na pessoa, e ao mesmo tempo tem a questão das máscaras sociais. Né? E aí, quer dizer, a persona, quer dizer, a voz individual, persona por onde soa a voz individual, que eu acho interessante, né, tanto que eu falei, escritor por escritor e ver as singularidades, então, como cada escritor tem a sua voz pessoal, né, por onde soa uma voz pessoal. Uhum. Então, não sei se eu respondi muito qual dos dois. Claro. Se fosse futebol, a resposta era mais fácil, mas aí o Ricardo, que é o nosso presidente democrático, ele é democrático, mas não é a democracia corintiana. Então, de futebol é mais fácil de falar. Aí você escolhe um dos dois, mas a gente não vai brigar. Podemos abrir para as perguntas das pessoas? Ou você tem mais? Eu tinha marcado várias coisas, mas não sei. Mas eu acho que é mais simpático a gente abrir para perguntas. Ou só vou abrir aí. Você quer ir? Pode ir, não vejo mal. Quem quiser fazer pergunta, ou acena para mim. Eu já vi que o Ricardo quer fazer uma pergunta. Ou tem um mecanismo, tem um recurso, o Zoom, de levantar a mão. É só vocês procurarem, eu não estou achando aqui, mas tem o recurso de levantar a mãozinha, aparece para mim quem levanta a mão. Rogério. Oi, pode falar. Em participantes, deixa eu ver. Se você clicar em participantes, abre do lado direito todo mundo e aí pode levantar a mão. Ok. Aí você dá... Certo? Legal. Obrigado. Muito obrigado. Aí a pessoa clica em levantar a mão e você abre o microfone. Pronto. Então, ok. Então vamos lá. Ricardo, pode falar. Era só Pronto. Pode perguntar. Eu? Sim, por favor. Tá. Ieda, no texto, aquele texto que você falou dos astrônomos do inferno, né, em que tem toda aquela parte com a prima Emília, lembra um pouco, pela descrição que a gente tem do texto, lembra um pouco o Menino da Mata e seu cão piloto, que está na infância, mas não é, né? Não é o Menino da Mata e seu cão piloto. Pelo que eu li do Menino da Mata e o seu cão piloto, é uma história um pouco diferente, né? Tem um lenhador, mas não tem a mulher, não são os lobos, é um lobo só. A Emília não aceita a leitura do texto, é um texto escrito por um autor protestante, então ela diz que ele deveria abandonar o escrito por um herege, né?
Então eu achei curioso, porque ao mesmo tempo que lembra o Menino da Mata e o seu Cão-Piloto, me pareceu que não é o Menino da Mata e o seu Cão-Piloto, que inclusive é um texto que na infância parece como um folhetim, né? Era lido em folhetim e não em livro, né? Não, era um folheto, mas é assim o Menino da Mata e o Cão-Piloto. Eu até, para o curso que eu dei com o Será? Thiago no semestre passado, que é um capítulo seguinte. Eu até tenho, mas aí outra hora até te mostro com mais calma. Que tem, a gente pesquisou, Eu mas é peguei agora, na minha tese agora, eu peguei o livro todo. Eu li o Menino da Mata e seu Cão-Piloto, né? que O tem mais de uma texto versão, inteiro. né? Mas eu acho que é assim. Ah, tá. Só uma versão diferente. Porque na versão que ele conta no infância, a qual ele se refere no infância, não tem mulher, não tem os lobos, não tem, né? Tem a morte do cachorro, né? E que no livro mesmo não morre, o cachorro não morre, o cachorro salva o menino e ele depois vai viver com a avó, que é diferente, eu não sei. Eu Eu estava acho que tem mais vendo de uma você falar versão. ali, eu falei, ué, isso daí não é o. Não é Não, mas o. tanto é que no Pelo menos capítulo não é a ele, versão que eu achei. ele fala Diga. e até tem a questão terrível que quando ele consegue ler, aí a prima não quer ler porque é um livro excomungado, né? Que aí vem um sofrimento de novo, né? De não É um poder ler. livro protestante, né? Era É isso. escrito por um herege, né? E que depois Mas é engraçado, porque a versão que eu achei não é protestante, é católica, né? pelo contrário, né? Tem os irmãos, né? E depois o menino É, reencontra a família, né? A história é até edificante, né? É. Mas é, acho que tem mais é, uma é, versão da história. Legal. então pode ser. Era só Quem... essa dúvida. Só Ah, essa. desculpa. Quem mais queria perguntar para a Ieda sobre Machado, Graciliano? Acena para mim ou levanta a mão, por favor. Quem mais? Quem mais? O pessoal está silencioso. Tainá. Pode falar, Tainá. Tudo bem, professor? Tudo bem? Então, eu queria perguntar, ela estava lendo o texto do Graciliano sobre os amigos de Machado, e ele menciona que o Machado é um analista sutil e um explorador de consciência. E eu achei engraçado ele falar isso, porque o Graciliano também é um explorador de consciência. Pelo menos é o que eu acredito. Em livros como Angústia, o que ele faz com Luiz da Silva é absurdamente explorar a consciência daquele homem que está naquela situação toda. Enfim, eu queria saber se a Ieda concorda com essa análise de que ambos são exploradores de consciência. Sim, sem dúvida, né? Tanto é para o que eu falei sobre o Fabiano, até tem um texto do Rubem Braga, né, o cronista, em que ele diz como pensava o Fabiano. Né? Apesar, né, gente, o Fabiano é o sertanejo, mas como ele pensava, e na cena até de que eu falei, a indignação dele. Né? Então, até do Fabiano, que seria distante, né, e a questão do ponto de vista do intelectual e o sertanejo, como o Graceno procura compreender e também ver a consciência também, mesmo com esse sentido de alteridade de um outro que é diferente. Né? Embora também, claro, que o Graceno tinha a vivência e a observação da realidade dos sertanejos. Né? Mas claro que sim. Daí uma identificação, claro, do Graciliano com o Machado e, ao mesmo tempo, um distanciamento que ele achava que o Machado deveria refletir mais e iluminar mais a realidade. Então, tinha também até uma carta do Graciliano que está no livro, e o Graciliano reclama do Machado por isso, né? Que ele devia, né, ter sentido do abstencionismo, de uma falta de participação, ou de se saber de fato o que o Machado pensava, né? Que é o que
muita gente critica, quer dizer, os escritores têm o pé atrás, porque quem é de fato o Machado, né? Daí a ideia também do enigma, né? O que o Machado pensa de verdade. Né? E nesse sentido, o Graciliano a gente sabe, né? Aí a dúvida, né? A pergunta qual dos dois você prefere, eu prefiro dois, né? Ainda bem que temos os dois. Legal. Obrigado, Tainá, pela pergunta. Quem mais? Quem queria fazer perguntas? Vamos lá. Não se acanhem. O pessoal fica... Opa! Esther, pode falar. Então, Ieda, eu não sou tão, assim, estudiosa de assuntos, né? Sou só uma leitora. Como você venderia o seu livro? Ele é um livro de referência? Ele é um livro curioso? Por que eu compraria o seu livro? Eu compraria, claro, eu não tenho a menor dúvida disso, amei tudo que você colocou, mas qual é além de pesquisadora que você é, qual é como você poderia falar, um tema não, mas uma frase, alguma coisa que você diria, esse livro, ou esses livros, porque você tem são 2 volumes, né? Entendeu? Para a gente dar essa continuidade e por que eu compraria esse livro. Entendeu? Você pegou o que eu quero dizer? Deu para entender? Até esses dias o pessoal da imprensa oficial fez até uma cinta, vai ter uma frase, uma alegria para nós, do Milton Ratum, falando justamente que é um livro de referência para os estudos do Machado, porque tem esse sentido de compreensão ampla do Machado. Até uma questão no final do livro tem a lista de agradecimentos para os herdeiros, né, dos vários autores. Até, infelizmente, alguns acabam não entrando, como o Guimarães Rosa, o Manuel Bandeira, infelizmente, a gente não conseguiu os direitos, mas até o dia em que eu fui buscar com o Hélio o exemplar na imprensa oficial, a gente observou que eu acho que talvez seja um livro que mais tem autores diversos, né, e com direitos autorais. A gente até brincou, pode entrar para o Guinness, porque tem esse sentido de uma obra de referência, modéstia à parte, porque tem a pesquisa e envolve diversos autores. Né? Então, como eu falei, eu acho também importante para se conhecer e compreender melhor não só o Machado, mas também cada um desses escritores. Que a ideia é até que seja um estímulo para que se conheçam os autores. Né? Até no volume 1 eu escrevi um fosfato, tem um trechinho, até tinha separado, posso até ler, que é interessante que um dos autores chama Max Fleios, não é tão conhecido, mas ele conta, o pai desse Max Fleios também trabalhou com Machado, e ele conta que ele pediu para o Machado indicar qual seria o conto preferido, porque ele ia publicar numa revista, qual o Machado considerava o próprio conto dele preferido, e aí ele fala Primas de Sapucaia, que é um conto, até, quer dizer, um enredo, resumindo mais ou menos, tem um sentido logo no começo de que alguma coisa que você faz, alguma coisa que acontece que você acha que é um infortúnio pode se tornar um benefício. Então, essa imagem das primas de Sapucaia é um rapaz que tem que se ciceronear umas primas, e aí ele vê uma mulher, aí ele sente atração por essa mulher, mas aí justo ele tem que acompanhar as primas, então ele não pode ir atrás da mulher. Então, essas primas são um infortúnio porque o impedem de ir atrás da moça. E depois tem até uma questão meio de sonho e tal, ele acaba sabendo que um homem, um conhecido dele, se casou com essa mulher e a vida desse homem foi um inferno. Então ele pensa, o que parecia um infortúnio foram as primas, foram na verdade um benefício, porque graças às primas ele não se aproximou dessa moça, né? Quer dizer, assim, resumindo mais ou menos, é uma imagem muito forte sempre do Machado, dessa contradição e de que algo que você pode, da ambiguidade, você pode ver algo de uma maneira positiva e depois perceber uma outra face contrária. Né? É uma ideia forte no Machado isso, mas na verdade eu retomei também essa imagem desse ponto. Quer dizer, também um detalhe que é interessante, que claro que é o olhar desse homem, que você pode pensar como no Dom Casmurro, que ele está falando que a vida foi inferno com essa mulher, mas a gente não sabe bem porque é o ponto de vista do homem que comenta, né? Quer dizer, isso é um detalhe. Mas o que me chamou também a atenção, quer dizer, fora essa questão que é fundamental do infortúnio e o benefício que se
confundem, né? Quer dizer, o que parece uma coisa pode se tornar outra. Tem uma imagem muito bonita sobre o que é o livro, uma imagem do Machado sobre o que seria o livro. Quando ele pensa, quando o personagem pensa que ele gostaria de encontrar essa mulher, ele tem uma imagem sobre o amor com ela. E é uma imagem que é eu posso pegar aqui, que é uma imagem que é sobre livros, não é? Espera que eu vou pegar e aí eu leio para vocês. Está aqui para baixo. Ó, aqui está o Max Fleios, ele era filho de Henrique Fleios, fundador da Semana Ilustrada e da primeira ilustração brasileira e amigo de Machado. Ó, as primas de Sapucaia podem ser antes um benefício do que um infortúnio. Aí vem um trechinho que é uma imagem do que seria o livro, quer dizer, uma imagem bonita do que seria o livro como o amor, né? Ele diz assim: supusemos-nos estrangeiros e realmente não éramos outra coisa. Falávamos uma língua, quer dizer, seria aqui o casal, né, imaginário entre esse rapaz e a moça. É uma imagem do amor e do livro. Falávamos uma língua que nunca ninguém antes falara nem ouvira. Os outros amores eram, desde séculos, verdadeiras contrafações. Nós dávamos a edição autêntica, quer dizer, um amor tão forte que seria uma edição autêntica. Pela primeira vez imprimia-se o manuscrito divino, um grosso volume que nós dividíamos em tantos capítulos e parágrafos quantas eram as horas do dia ou os dias da semana. O estilo era aqui eu vou brincar com a nossa situação terrível de quarentena, né? Um volume que tinha tantos capítulos quanto eram as horas do dia, né? Não tem divisão, né? Mas sem brincadeira. Né? Aí a sequência é uma imagem bem bonita. Ó. O estilo era tecido de sol e música. A linguagem compunha-se da fina flor dos outros vocabulários. Tudo que neles existia, meigo ou vibrante, foi extraído pelo autor para formar esse livro único. Livro sem índice, porque aqui é uma imagem que é o fundamental. Ó, um livro único é a imagem do amor e o livro. Um livro sem índice, porque era infinito. Sem margens, para que o fastio não viesse escrever nelas as suas notas. Sem fita, porque já não tínhamos precisão de interromper a leitura e marcar a página. Ou seja, o amor era um livro tão bom, seria um livro sem índice, porque é um livro infinito, um livro sem margem, porque você não tem tédio para ter que escrever na margem, e sem a fita, porque você não precisa de um marcador, não tínhamos precisão de interromper a leitura e marcar a página. Então, eu tomei essa imagem no pós-fácil do livro, que esse próprio livro nosso, de volume de escritores sobre o Machado, seria como esse livro infinito, levando em conta, quer dizer, que depois de cada artigo, tem aquela lista de outros artigos. Então, seria uma possibilidade infinita da crítica, da fortuna, né, daí a palavra fortuna crítica sobre o Machado. Seria um livro infinito, como essa imagem do amor. Né? Então... Muito bom. É uma imagem interessante do Machado. Muito legal. Muito legal, muito legal. E eu digo isso porque eu não estou estudando a área. Com certeza eu não leria com a visão de livro de referência nesse sentido, mas chamou muita atenção pelas curiosidades, imaginar o que cada escritor pensa deles, né? Tanto de Graciano como de Machado. Então é muito interessante, amei. Legal. Gostei muito. Tem vários textos. Sim, imagino os outros autores e tudo, né? Não, e eu estou falando livro de referência, mas também, como você falou, o que é bom também é que não precisa ser necessariamente para estudiosos. Não, é muita curiosidade, é muita, nossa, muita coisa para entender e aprender. A ideia é essa mesmo. Muito de bom, tudo de bom. Mais uma vez, foi ótimo. Obrigada. Obrigado, Maria Esther. Cristiane, peraí que eu vou liberar. Maria Mortati, já te libero. Deixa a Cris falar. Peraí. Pronto. Opa! Pode falar. Tá ok? Ieda, na verdade, deixa a pergunta para a Ieda, para o professor também, se de repente quiser responder, né? Pensando nesses dois autores, né, no Machado e no Graciliano. Vamos fazer uma brincadeira, então. Vamos supor que vocês estivessem diante de um grupo de pessoas que estão querendo aprender a escrever, querem ser escritores. A gente fala muito dos leitores, né, das pessoas que vocês fazem. A gente faz muita indicação de livros para leitores, né? Mas então vamos pensar um pouquinho em indicação de livros para escritores, para
para as pessoas que querem aprender a escrever, querem entrar para esse universo da escrita. Na opinião de vocês, qual desses dois escritores seria o mais adequado, pensando em estrutura de texto, né? Em português, vamos brincar com essa coisa, né? Do português na estrutura. Então, o cara tá começando com a questão da escrita. Qual desses dois escritores seria assim, o mais adequado para a pessoa ler e ter como uma primeira referência? Já foi dito aqui, né, em outras discussões, que todo escritor ele tem lá a sua própria referência daqueles escritores que ele lê, né, que ele traz como bagagem. Mas se vocês tivessem que indicar um desses dois, qual seria? Ai, ai. Ai, ai. Você não pode. Para mim é muito fácil. Não, mas para mim é muito fácil, mas eu explico por quê. Assim, eu acho que Graciliano, porque eu acho que o texto do Graciliano é construído com frases mais curtas. Eu acho que a gente, quando está aprendendo a escrever, a gente deve sempre buscar escrever, até a gente dominar bem a escrita, a gente deve procurar escrever com frases curtas. E os períodos do Machado são períodos mais longos. Então, eu acho que o Graciliano, vamos dizer assim, ler Graciliano, eu acho que é melhor para quem quer aprender a escrever do que ler Machado de Assis. Mas é uma opinião minha. Vai lá, Ieda. Também, na verdade, não tenho certeza do que... O que eu acharia interessante para escritor ou não só, alguns textos, por exemplo, eu até no livro da tese, eu analisei um trechinho, outra hora posso até também mostrar, do capítulo Nuvens, que é esse primeiro de infância, que é impressionante, que eu achei uma versão que saiu na Revista do Brasil, anterior, quer dizer, a infância saiu em 1945, e na Revista do Brasil, acho que é de 41, agora não me lembro bem, um pouquinho antes. E tem diferenças. E é impressionante observar, né, comparativamente, como as alterações que o Graciliano fez. É um modo de perceber como, né, é o que o Ricardo falou, as frases curtas. Então, por exemplo, eu lembro que tem um trechinho que ele fala: o pavor me acompanhou, né, no sentido do pavor em relação à realidade, a própria relação com a mãe e tal. Então, tem uma frase que ele fala: o pavor me acompanhou. E depois, na versão final, tem assim, um momento que ele deixa só pavor, vira uma frase nominal. Então, quer dizer, eu acho que para aprender a escrever é interessante perceber, às vezes, ou até às vezes não só, quer dizer, que é um caso extremo em que ele reduziu bastante, mas uma inversão de frases, ou como ele mudava, ou cortava os quês, né? É interessante para perceber como, às vezes, uma mudança simples ganha em expressividade, né, no texto. Né? Agora, Machado também eu acho que quer dizer, acho que para quem gosta de ler, também é um trechinho que eu tinha selecionado, por exemplo, que é a ideia da galhofa e a melancolia, mas pensando no Quincas Borba, que eu acho de que eu gosto muito, é o parágrafo final, né? Ele fala: eia, chora os dois recentes mortos, né? Tem o Quincas Borba, o Rubião e o cachorro, o Quincas Borba. Ele fala: eia, chora os dois recentes mortos se tens lágrimas. Se só tens riso, rite, é a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar está muito assaz alto para não distinguir os risos e as lágrimas dos homens. Então, quer dizer, resumindo até o que antes eu estava falando, como nesse trecho: eia, chora os dois recentes mortos se tem lágrimas, se só tens riso, rite. Tem um sentido na história da questão social, do modo como o Rubião perdeu o dinheiro, foi enganado, tem a questão amorosa ao mesmo tempo, né, retomando o que eu falei em relação ao Schwartz, ao Bose, e tem essa questão da natureza indiferente, o cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar está assaz alto para não distinguir os risos e as lágrimas dos homens. Então, quer dizer, eu retomei esse trecho, que é um trecho muito bem escrito e que tem essa síntese em relação à própria história, quer dizer, o parágrafo final do livro, e que tem a própria escrita como é forte e condensa essas questões. Então, quer dizer, um trecho do Machado que também seria interessante ler com calma e ver como a seleção das palavras e das imagens é bem construída. Falar isso também é chover no molhado. Falar isso do Machado. Legal.
quem quer falar, mas Maria Mortati, pode falar. Maria? Só um minutinho que eu perdi a imagem aqui. Tá aberto. Achei. É que eu fui mexer aqui no fio, desculpa. Achei. Ieda, foi um prazer ouvi-la e agradeço pelo conjunto de informações que você trouxe, e não pelas informações em si, mas antes eu vou discordar, Ricardo, você me permite? Podemos problematizar, podemos começar com Machado, porque, afinal de contas, há uma precedência cronológica. Até quando? Até que ponto podemos pensar que também Graciliano bebeu na fonte Machado, né? Então, como pensar essa possibilidade é só para problematizar. Desculpa até interromper, porque eu também, a princípio, pensei até na questão do regionalismo, que às vezes tem palavras no graciliano, mas que isso pode ser uma dificuldade também, né, para o leitor. Bom, mas não vamos esquecer que é uma mera questão de preferência, porque tanto faz o bom sentido, como diz Roderli, só se aprende a cantar diante dos monumentos da magnificência. Ambos são, cada um a seu modo, né? Então, o leitor terá sorte de encontrar um ou outro, e poderá por um chegar ao outro e pelo outro chegar a um, né? De uma maneira ou de outra. Era só para um diálogo aqui, meio irreverente, Ricardo. Viu? Não, eu acho legal, eu acho bacana, mas é sempre bom lembrar também, aí eu vou provocar também, que ele pode ter bebido na fonte do Machado, mas que, como contista, ele preferiu o Marques Rebelo do que o Machado, o Graciliano. Perfeito. Nós já vamos fazer aqui o debate. Sabe aquele dia de escola, Rogério? Quem é que está certo, quem não está, Capitu, se ela traiu ou não, a gente pode fazer Graciliano ou Machado. Não, mas muito legal, porque é uma boa provocação, até porque cada um tem uma porta de entrada, né, para a literatura por diferentes motivos, até por contingências ou não. Mas ensinar a ser escritor é outra reflexão, que eu acho que mereceria um dia a gente pensar se isso se ensina, né? Até que ponto isso se ensina a ser o escritor do texto literário. Bem, mas com a Ieda, foi um prazer, como eu estava dizendo, ouvi-la, e eu lamento dizer, mas agora eu já posso dizer melhor, que eu não conhecia o seu trabalho exatamente assim. Então, quando você falava, eu também estava procurando no Lattes, aqui seu, vendo como é que as suas pesquisas e tal. E vejo que suas pesquisas são de alta qualidade, são de excelência, né? Todas financiadas pela FAPESP. Então, você está vinculada ao IEB, você está vinculada à Fundação Casa Rui Barbosa, você está vinculada ao FEFELESH, ao USP, você se formou lá, né? Seu pós-doutorado é na Brasiliana Midlin, não é? É isso? Se eu li corretamente, aqui do celular. No primeiro no IEB, que eu tenho que retomar agora com o Thiago, das cartas do Graciliano, que a gente fez trabalho no IEB. Então, eu penso que esse tipo de pesquisa tem um valor heurístico importante e inegável, mas é também um momento importante de considerarmos que esse é um trabalho para poucos, é um trabalho de pesquisa, porque ele exige isso que você estava dizendo, né? Esse trabalho minucioso, arqueológico, de interpretação, mas também é uma obra de referência, como disse a Maria, no sentido de servir de referência para outros. E por que isso é importante? Porque hoje, no mundo da academia, universidade, né? Da universidade, tem sempre os jovens que acham que vão inventar a roda, né? Que eles estão começando do zero, o ovo de Colombo será o deles, né? Eles é que vão colocar em pé. Uma certa arrogância do desconhecimento. Então, eu penso que obras desse tipo, como a que você, e junto com o grupo vocês vêm realizando, elas são imprescindíveis, mas só são possíveis hoje, né? Não é só porque o tempo decorreu, mas porque as condições de preservação dos nossos acervos, o interesse pelo patrimônio cultural, hoje, ele existe, ele não existia há 30, 40 anos. A gente tinha que
e cavocar, a gente tinha que ir atrás de documentos que estavam perdidos. Hoje, pelo menos essa mentalidade preservacionista no Brasil, nós já conseguimos avançar. Eu digo isso um pouco porque na área de educação e história, que é onde eu também circulo, vem aumentando enormemente o interesse por pesquisa sobre patrimônio, né? Que é uma pesquisa interdisciplinar. Então, penso que esse sinal dos tempos é muito importante, é possível hoje. E vejo o seu trabalho como não apenas parte desse movimento, mas mais do que isso. Ele traz a história e a tradição como definidoras da nossa condição no presente. É uma beleza, eu fiquei encantada. Não conhecemos, eu também tenho uma outra versão do Cão da Mata, do Menino da Mata e o Cão Piloto, que é a que eu conheço, que eu usei já, de mim, é das crianças abandonadas na escuridão. Eu choro cada vez que eu lembro dessa frase, que eu usei como epígrafe num artigo sobre alfabetização. Então, a gente conhece, a ideia é que reunir isso faz não apenas reunir a fortuna crítica e nem o diálogo entre eles, como eu dizia, se um bebeu na fonte do outro ou não, não importa, era uma rede de relações que fizeram parte de uma tradição cultural que, de uma forma ou de outra, nos formou. Os mais jovens e os muito mais jovens, como você, né? Mas que constituíram nossos modos de pensar literatura, nossos modos de pensar a cultura brasileira. Eu fiquei encantada com o seu trabalho, Ieda, e fiquei muito satisfeita em conhecê-lo. E tenho certeza de que vai frutificar, até porque eu conheço alguns outros, de uma orientanda minha que trabalhou com a Tele. Hoje ela é minha orientanda, mas ela trabalhou lá com a correspondência do Mário de Andrade, ajudou a Gilda de Melo Souza com correspondência para aquele livro Pio e Mário. Eu olho para esses monumentos e digo, nossa, como nós conseguimos chegar no Brasil ao ponto de valorizar dessa forma, com financiamento, que veja, é a FAPESP, não é que seja pouca coisa, é que é o reconhecimento, a chancela do trabalho como esse. Então, enfim, era só um agradecimento e fiquei muito satisfeita em conhecer. Sucesso para a continuidade. Mais sucesso, porque já tem bastante. Obrigada. Eu fico contente, né, de saber que você gostou. Agora, você falou de uma pesquisadora que estuda as cartas do Mário de Andrade. É que reuniu, foi um projeto ela foi orientanda da Ateliê Antônia Lopes e reuniu a correspondência do Mário de Andrade com o tio dele da minha cidade, Araraquara. Eu vou falar assim porque Araraquara está sempre no Pio Lourenço Correia. E Pio, esse era um... O Pio, não é isso? É, o Pio Lourenço Correia. E como ela chama? A Denise Guaranha, foi na década de 2000. Hoje ela está estudando... Você conheceu? Eu conheci, acho que uma vez na correção da FUVEST de redação. É esse aqui, né? Essa obra-prima, que dá para ver aqui, que é a correspondência do Pio e do Mário, que é um livro que a Gilda de Melo Souza queria... não conseguiu terminar, e depois o Antônio Ferreira terminou, e esse grupo continuou trabalhando. E o Pio Lourenço Correia é vamos chamar, um filólogo autodidata lá de Araraquara, mas foi na fazenda dele que o Mário de Andrade escreveu Macunaíma. Então eles ficaram, ele chamava de tio, de primo, mas não era de fato um tio. Então, você comentando isso, me lembrei de um conjunto de outros trabalhos, mas me lembrei desse resgate da memória do que está disperso, né? Apenas mais um exemplo. Poderíamos ter aí um conjunto de exemplos desse tipo. Um amigo meu, não sei se ele... acho que ele... O Rodrigo estuda... Um amigo meu estuda, chamado Rodrigo, ele estudou Graciliana, Rodrigo Jorge, e ele estuda agora, está fazendo também pós-doutorado no IEB, sobre a correspondência do Mário de Andrade com o Carlos Lacerda. Olha que legal. Vou convidar o Rodrigo Jorge para aparecer aqui. Ele apareceu, ele queria assistir, não sei se ele está agora. Não, acho que não vi o Rodrigo por aí, não. Só se...
Não vi. Quem eu vi não dei boa noite ainda é meu xará. Boa noite, xará. Tudo bom? Chegou depois, né, Ricardo? É. Muito bem, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, Tá vamos... quietinho. Cadê o Ricardo? Tá aqui. Tá quietinho, Ricardo? Tá lá. Mais alguém quer fazer perguntas? Não? Então eu quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui, por acompanharem, né, esse trabalho que a UB já está fazendo. Essa aqui já é a terceira entrevista, então agradeço a todos os presentes, todos os que estiveram aqui, em primeiro lugar. Antes de abrir para o Ricardo e para a Ieda se despedirem, eu quero lembrar, então, que na terça-feira que vem, às 19 horas, eu vou circular pela rede social a divulgação. Mas, desculpa, terça-feira que vem não. Sexta. Nesta sexta-feira. Sexta-feira Santa. Na sexta-feira santa, às 19 horas. Então, entrevista com a Maria Mortati. E aí é encrenca. E aí a ideia inicial, a gente ainda vai, se você puder ficar mais um pouquinho depois que essa mesa redonda, essa entrevista aqui encerrar, a gente acerta. Mas inicialmente nós vamos falar primeiro sobre o trabalho acadêmico da Maria Mortati, numa primeira parte, e depois vamos falar do livro dela, que é o Breviário Amoroso de Sora Beatriz. É isso, né? Publicado pela editora Patuá no ano passado, foi, né? Foi no ano passado, 2019. Isso na sexta noite. Na terça noite, posso falar, Papa? Pode já? Você tá sem microfone, peraí. Cadê você? Pera que eu vou liberar seu microfone. Pode ser? Posso falar já, Papa? Posso divulgar? Tá marcado? Sim, por favor, Rogério. Na terça noite, então, 19 horas, aí é com o Papa, autor da História Concisa do Futebol Brasileiro. Vai ser uma entrevista legal. Então, aí, Ricardo, se quiser se despedir, Ieda, se quiser se despedir. Antes, só um minutinho. Oi, a minha vai ser legal, Rogério? Oi? Falou que a dele vai ser legal, a minha não? Ai, que ciumenta! Nossa! Eu ouço, ruim. dando atenção. Não, mas não é disso que eu queria dizer, não. Rogério, é que você lembrou que sexta-feira é sexta-feira santa, eu não tinha me dado conta. É aquele dia em que repicam os sinos, não é? Que a gente tem que ficar em silêncio. Se vocês acharem que não é conveniente pela tradição católica... Não, de jeito nenhum. Não? Ricardo, não é só você que opina, não, viu? Cara de pau. Eu sou muito católico, mas eu católico, sim, muito. Eu acho que... Engraçadinha. Maria... Não sei. Por mim não há problema nenhum, é que você me recordou agora e eu não tinha pensado nisso, sim. Não, eu acho que não tem problema, eu acho que as pessoas vão estar em casa, claro que algumas pessoas vão querer se recolher e tal, mas eu acho que a gente pode fazer na sexta-feira. A gente conversa depois, mas eu acho que inicialmente vamos fazer na sexta-feira santa mesmo. Acho que pode ser legal. E o Papa na terça. Então, eu vou divulgar... Não era melhor, Rogério, fazer o Papa na sexta-feira santa? Combinaria, né? Legal. Ieda, quer se despedir? Eu agradeço a vocês, é um prazer. Espero que tenha sido interessante. Né? Foi maravilhoso. Eu agradeço, tudo bem. Muito legal, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada. E a ideia é que a gente vá fazendo isso engordar. Eu quero olhar aqui um dia e ver 80 participantes, 90 participantes. Precisa divulgar com mais tempo, talvez, né? Cada um traz alguém, fala na família, né? Vamos fazer isso daqui crescer. Tá bom? Pessoal, então vai ter um na sexta-feira agora, né? E outro na terça, é isso? Isso. Eu acho bacana, falando da divulgação, divulgar pelo menos 2 dias antes, né? Para o pessoal poder, né? Porque, por exemplo, eu divulgo no meu Stories do Facebook, só tem 24 horas de divulgação, mas eu tenho notado que o pessoal vê mais do Stories do que a minha página normal. É porque agora está saindo mulher bonita no Stories. Então, vamos aproveitar disso, né? E se aproveitar disso e fazer.
E na terça-feira, eu sugeriria começar a divulgar na sexta, porque o final de semana o pessoal vê mais Facebook, enfim, né? Então, talvez tenha uma divulgação, chegue para mais gente aí. Legal. Eu hoje já deixo os dois banners prontos, porque agora já está mais fácil de fazer. A gente está, enfim, ganhando uma rotina, que estava difícil 15 dias atrás, mas eu acho que a gente consegue. Hoje à noite eu já divulgo os dois banners, tá bom? E aí depois você passa de novo a divulgação, né? O teu livro está nas livrarias? O meu? É. Está sim, Ricardo. Enfim, a parte aí de divulgação física do livro, achado, não me ajudou tanto, mas... Se eu procurar, por exemplo, numa livraria da Vila, assim, eu acho? Sim, na da Vila, na Martins Fontes e na Cultura da Paulista foram as únicas que eu encontrei aí em São Paulo. Mas é onde eu iria procurar mesmo. Então, porque eu quero ler o livro antes da tua entrevista. O Papa. Fico muito feliz, Ricardo. Sim, bom, dá para pedir online, mas claro, demora mais um pouquinho para chegar, né? A gente dá um jeito de eu levar o livro para o Ricardo, ou o Ricardo pegar. A gente conversa sobre isso. Vamos encerrar para quem quiser sair, né, da reunião. Isso. E aí, se a Maria puder ficar mais um pouquinho, para a gente fechar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Todos aqui. Boa noite. Gente, obrigado. Boa noite. Obrigado, Ieda. Beijo.